7h10. Você está aqui no Jornal da Clube. Já a gente vai falar de Copa do Mundo. O Papa Francisco realizou sua primeira reunião com vítimas de abuso sexual pelo clero ontem, segunda-feira, conduzindo-as em uma missa particular numa pequena capela do Vaticano, na qual ele pediu perdão e descreveu o abuso como pecado grave, ainda que alguns críticos tenham classificado o encontro como uma jogada de propaganda. Perante Deus e o povo, expresso o meu pesar pelos pecados e graves crimes de abuso cometidos pelo clero, disse o Papa, como parte de sua homilia na missa, de acordo com o texto fornecido pelo Vaticano. E peço humildemente perdão. Também peço humildemente perdão pelos pecados de omissão de parte de líderes da igreja que não responderam devidamente aos relatos de abuso feitos por familiares de vítimas e pelas vítimas mesmas. O Papa Francisco recebeu 6 vítimas, 2 da Irlanda, 2 do Reino Unido e 2 da Alemanha, e as saudou já quando chegaram a uma casa de hóspede do Vaticano no domingo. Eles voltaram a se encontrar na segunda-feira para uma missa e tomaram café da manhã juntos, antes que o Papa conversasse em separado com cada uma das vítimas, em um processo que ao todo demorou mais de 3 horas. Em sua homilia, o Papa prometeu não tolerar danos causados a menores por qualquer indivíduo, seja ou não membro da igreja, e declarou que os bispos teriam responsabilidade por garantir a proteção dos menores. O Papa disse que os escândalos de abuso tinham um efeito tóxico sobre a fé e a esperança em Deus. Em entrevista coletiva ao meio-dia, na segunda-feira ontem, o porta-voz do Vaticano, o reverendo Federico Lombardi, descartou a ideia de que o encontro tivesse propósitos de relações públicas e descreveu o contato entre as vítimas e o Papa como muito intenso. O Papa conquistou elogios generalizados por seu estilo pessoal humilde e seus esforços de reforma da burocracia do Vaticano. O Papa veio para mudar, tá certíssimo, Papa Francisco. Vinda longa ao Papa. 7h11, chegando com as informações ele, repórter Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada desta terça-feira, 8 de julho de 2014, o Jornal da Clube. Hoje não tem sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa adiou, a pedido do Ministério Público Estadual, Renato, a reunião que seria realizada na tarde de ontem, segunda-feira, dia 7, para discutir o termo de ajustamento de conduta com as operadoras de telefonia móvel, TIM, Claro e Oi. Segundo o colegiado, uma nova data para discussão ainda será combinada. De acordo com o Programa de Defesa do Consumidor do PROCON aqui da Assembleia, a documentação que foi solicitada às empresas na reunião anterior só foi recebida no final do dia, razão que motivou o adiamento da discussão, tendo em vista a necessidade de análise mais minuciosa do seu conteúdo. E a Câmara Municipal de Fortaleza terá, durante o recesso de julho, uma comissão parlamentar que ficará responsável pelo dia a dia do parlamento. O presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Cavalcante, destaca as informações. Nós estamos com a comissão de férias, que é a da mesa diretora. A mesa diretora nós já reunimos com eles e já determinamos as funções de cada um. Quer dizer, todo e qualquer evento que venha ter, nós vamos estar decidindo as coisas tudo junto. Estive agora conversando com o vereador Zé do Carmo, já autorizando algumas ações para ele fazer agora no período de recesso, mesmo eu sendo candidato, mas não vai atrapalhar o candidato e o presidente da Câmara. Nós vamos trabalhar sempre para que não haja nenhum tipo de problema com relação ao andamento do serviço da Casa. O Brasil encara a Alemanha nesta terça-feira às 17 horas no Mineirão, sem Neymar e Thiago Silva. O substituto do zagueiro será Dante. Não se sabe, Renato, ainda quem entrará no lugar do camisa 10 da seleção, fora após a fratura em uma vértebra. De volta, Daniel Alves e Luiz Gustavo começaram com titulares em treino na segunda. Felipão parecia estar deixando claro como jogaria, com 3 volantes e 2 laterais indo ao ataque. Parecia, mas não é assim. Scolari testou outras
outros meios para realmente combinar só no final do dia de hoje. Portanto, às 4 horas e 30 minutos ele deverá dar a escala completa. Porque ele vai realmente jogar. Ele está escondendo o jogo. Agora, ontem na internet, a piada que rolava é que o Neymar, de repente, poderia jogar no lugar do Fred. É só ficar parado lá na frente. Ligações entre celulares de operadoras diferentes vão ficar mais baratas. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou que os preços comecem a cair de forma gradual a partir de 2016. De acordo com a resolução, os valores devem cair 90% até 2019. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Jéssica Gonçalves. As ligações de celular entre operadoras diferentes vão ficar mais baratas. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que os preços comecem a cair de forma gradual a partir de 2016. Atualmente, uma chamada entre duas operadoras custa em média 23 centavos o minuto. De acordo com a resolução, até 2019 esse valor deve cair para 2 centavos o minuto. Segundo o órgão, o objetivo é combater o chamado efeito clube, que é quando os consumidores compram chips de várias operadoras para pagar menos pelas ligações. A determinação da Anatel agradou os usuários. Quantos chips você tem? 3. Eu trabalho viajando e sempre tem que ter. O que você acha dos preços cobrados de operadora para operadora? É muito caro. Em torno de 2 e pouco por minuto quando eu vou ligar de uma operadora para outra. Caríssimo. Por que você optou por ter 2 chips ao invés de só um? Porque são de operadoras mesmo, né? Muito caro. O que você acha agora dessa determinação da Anatel de abaixar o preço? Ótimo, muito bom. Aí é bom demais. Ajuda aí muito, né? O assistente administrativo Alessandro Soares gostou da iniciativa, mas acha que 2019 é um prazo muito longo para que os preços sejam efetivamente reduzidos. Eu acho o tempo muito longo. As operadoras já deviam ter em mente que isso já ia acontecer. Já deviam aplicar agora. Não tem por que esperar mais. A resolução, publicada na última sexta-feira, determina ainda que as chamadas de telefone fixo para móvel também fiquem mais baratas. Segundo a Anatel, a decisão foi baseada na análise dos valores de ligações praticados em países da Europa, da América Latina e da África. De Brasília, Jéssica Gonçalves. Renato, e a FIFA decidiu não punir o zagueiro colombiano que atingiu o Neymar. Mas quem tem os detalhes é a Letícia Alves. A FIFA decidiu não punir o zagueiro colombiano Zúñiga pela falta cometida no final do segundo tempo do jogo das quartas de final, que tirou o atacante Neymar da Copa do Mundo. O comitê disciplinar da entidade distribuiu um comunicado oficial explicando os motivos pelos quais não poderia punir o atleta. No documento, o comitê informou também que não poderá atender ao pedido da CBF de cancelar o cartão amarelo aplicado ao jogador Thiago Silva durante a mesma partida na última sexta-feira. Segundo o comitê, não há base legal para a concessão de tal pedido. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aliás, esse negócio de cartão amarelo, eu disse ontem aqui, eu com o Valdo, isso é uma palhaçada, não pode mudar cartão amarelo. O juiz, quando exibe o cartão, aquilo ali não muda, é uma decisão que não dá para mudar. Você pode até punir o juiz se ele errar, se ele não marcar um pênalti, botar ele na geladeira, mas essa história de anular o cartão, isso é uma palhaçada. Isso foi um factoide que foi lançado pela CBF sem o menor sentido e com proposta apenas de criar uma nuvem ou algum factoide para preencher o noticiário. Eu já sabia que isso não ia acontecer. A FIFA só confirmou o que não pode, senão o futebol vira bagunça. Você ficar trocando cartão do juiz dentro de campo, aí você desmoraliza a autoridade do árbitro. E a polícia já prendeu 12 pessoas que estavam envolvidas na venda de ingressos falsificados. Comeram cadeia aí. Aliás, um dos legados dessa Copa que vai ficar é a FIFA ser desmascarada, porque essa história dessa quadrilha tem tudo a ver com gente grande da FIFA, e a FIFA é conivente com isto. É tanto que a empresa que é associada dessa tal de MAT, que é a única autorizada a operar com os ingressos, é de um sobrinho do presidente da FIFA. Prova em conteste de que essa FIFA é uma entidade bandalheira, como é a CBF aqui. Renato, e o valor da cesta básica caiu em junho, em 10 das 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e de Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. São Paulo é a cidade em que o conjunto de produtos essenciais custa mais caro, com o valor de R$ 354,63. A capital, Fortaleza, está em 6º lugar como a cesta básica mais barata do Brasil.
A Procuradora de Justiça Maria Magnólia Barbosa da Silva tomará posse como ouvidora-geral do Ministério Público do Ceará. A solenidade ocorrerá às 9 horas do próximo dia 14, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ricardo Machado, comandará o ato, que promete ser um dos mais concorridos em clima de sessão solene. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Dr. Joaquim Barbosa, pediu na tarde de ontem, Renato, segunda-feira, que a publicação de sua aposentadoria seja adiada para o dia 6 de agosto. Segundo Barbosa, a decisão foi tomada para garantir uma transição tranquila para a gestão do vice-presidente do tribunal, Ricardo Lewandowski. Na semana passada, Barbosa pediu oficialmente ao Ministério da Justiça, ao responsável pela tramitação, que a aposentadoria fosse publicada no dia 10 deste mês. Barbosa havia confirmado que a sessão do dia 1º de julho, última antes do recesso do Judiciário, seria sua última no Supremo. Na ocasião, o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que deixa a Corte de forma tranquila e com a alma leve. Em maio, ele anunciou que se aposentaria antecipadamente após 11 anos como ministro da Corte. Mas há quem diga nos corredores da Justiça que Joaquim Barbosa não quer mesmo largar o osso. Ele quer ficar depois que soube de alguns assuntos de ameaça com relação à pessoa dele. Então, eu acho que o Joaquim Barbosa não quer sair, viu, Renato? Hein? O Joaquim Barbosa não quer. Ele quer. Isso aí é alguma coisa menor. Você vai ver que ele sai em agosto. Pois a Copa do Mundo deve injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira. E é o que aponta o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, encomendado pelo Ministério do Turismo. Para o levantamento foram somados os números obtidos nas 6 cidades sedes: Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, durante a Copa das Confederações realizada no ano passado, que adicionou 9 bilhões e 700 milhões de reais no PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro. E a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2014 está disponível hoje, a partir das 9 horas, no site da Receita Federal. O lote contempla 1.060.473 contribuintes, somando aí 1,6 bilhões de reais. O crédito será depositado no dia 15 de julho. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate no prazo, deverá requerê-la pela internet por meio de formulário eletrônico pedindo o pagamento da restituição ou diretamente no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal. E amanhã, sessão normal na Assembleia Legislativa, eu sou o comando da mesa diretora a partir das 9 horas, meu caro Renato Abreu. São 7 horas e 23 minutos. Você continua com mais informações. Renato Abreu e a política e notícias no Jornal da Clube. São essas informações. Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. 7h23, valeu, tá aí o Jonas Melo com as informações.